vai continuar falando sobre modelos de escolha discreta. Então, qual era a ideia que a gente tinha falado? Bom, modelo neoclássico de demanda, uma escolha de uma cesta, sujeita a uma restrição orçamentária e uma função utilidade. Representa bem algumas coisas, mas não representa bem outras coisas. Especialmente não representa bem situações onde a escolha não é sobre uma cesta, mas ela é sobre binária. Então, você não compra uma câmera de TV, uma cesta de câmera de TV, você compra uma câmera de TV. E aí a gente discutiu uma ideia de modelar esse tipo de situação que leva a um modelo econométrico que vocês já viram em outros contextos, que é o modelo loaded, que é o modelo tradicional que aparece em manuais de econometria. Só que hoje ele vai ser motivado de uma forma diferente. Como é que ele vai ser motivado? Eu falei, olha, você tem J alternativas, deixa eu passar aqui. Cada uma dessas J alternativas tem características. Essas características são específicas no produto J. O consumidor ele vai olhar essas características e tem um peso para cada uma dessas características. Esse peso, eventualmente, vai ser o estimando em um modelo econométrico, ou seja, aquilo que a gente vai, a partir dos dados, querer estimar. E a partir desses pesos, ele consegue olhar as características do produto e atribuir um nível de utilidade para cada uma das alternativas. Esse nível de utilidade para cada uma das alternativas, o que vai acontecer? Você vai pegar aquele que te dá a maior alternativa, a maior utilidade possível. Muito bem, se vai dar a maior utilidade possível, isso não teria uma parte estatística ou econométrica. Na verdade, a escolha seria determinística. Você tem as suas utilidades, você sempre escolheria o produto que, dado o seu coeficiente de gosto para cada uma das alternativas, para cada uma dos atributos, te daria objetivamente maior. O que acontece e o que vai tornar esse arcabouço possível de ser estimado do ponto de vista econométrico? Ele vai ter que a utilidade total dele aqui, que é esse termo que eu marco aqui, o IJ, ele vai ser uma função desta parte aqui, que é uma composição das características dos produtos com os pesos que você tem, mais este epsilon aqui, que é um componente aleatório da utilidade. Basicamente, você tem várias motivações para colocar esse aspecto aleatório na utilidade. Pode ser uma questão de componentes de fato ortogonais, as características dos produtos, independentes da situação de escolha. Podem ser algum tipo de características não observadas pelo econometrista que são independentes das outras. Mas e o que isso faz de interessante? Isso faz de interessante o seguinte, aí eu vou passar para cá, para o Jamboard. Vocês estão vendo o Jamboard? Vocês estão vendo eu mexer ou vocês só estão vendo o Google? Vocês só estão vendo o Adobe? O Adobe. Pronto, o Adobe, deixa eu trocar o jeito de compartilhar aqui, para compartilhar a tela toda. Eu vou pôr aqui. Jamboard. Vou colocar minha conta para a conta da USP, que tem aqui o Jamboard. Jeito. Vamos lá, que eu vou continuar no meu treino para como usar essa mesa digitalizadora de um jeito mais bonitinho. Então, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter J alternativos. Você não está vendo? Vocês estão vendo, pessoal? Não. Só estou vendo os 3 aí que estão com câmera. Tá, então a gente compartilha esta tela aqui. Agora sim. Agora vocês vão ver.
Agora sim. Tá, então, você tem J alternativas, então você tem aqui 1, 2, pontinhos, 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 aí você tem J aqui. Aí aqui você tem o V e, tá? Vamos supor que só tem, desculpa, VJ. E aqui tem o índice, que seria a utilidade, seria uma composição de, vou colocar aqui, X, J vezes B, que é o peso. Então, esse número aqui, vamos supor que tenha dado 30. Esse número tenha dado 18, aí pontinhos, 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 esse tenha dado 16. O que vai acontecer? Se o consumidor simplesmente olhasse esses números aqui, a escolha seria óbvia. Você escolheria esse cara aqui, certo? Mas o que você faz? Você põe um termo aleatório. Epsilon e J. Isso significa que essa escolha, ela vai deixar de ser determinística e ela vai ser aleatória. Ou seja, você aqui vai ter uma probabilidade do indivíduo I escolher 1. A probabilidade do indivíduo I escolher 2, e pontinhos, 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 até o indivíduo I escolher J. E como é que é a cara dessa probabilidade? Basicamente, você vai ter aqui um epsilon, um componente aleatório. 1, epsilon. 2, pontinhos, 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 epsilon e 3. Muito bem, e como é que vai ser dada essa probabilidade? Essa probabilidade vai ser o seguinte, a probabilidade do indivíduo I escolher o produto 1, ele vai ser assim, vamos voltar aqui, a utilidade determinística é 18 desse e 30. Então, 30 mais epsilon e 1, essa aqui é a probabilidade de 30 mais epsilon e 1 ser maior do que 18 mais epsilon e 2. Todo mundo está me acompanhando? Sim. Mas não é só isso. Vou apagar aqui que eu já ia falar. A probabilidade é isso e 30 mais epsilon e 1 maior que 16 mais epsilon e j. E para todos, aqui não é j, aqui é j. Vou apagar esse negócio para fazer menos horroroso do que já está. Para todos os jotinhas diferentes de 1, 2 e J1. Todo mundo está me acompanhando nisso? Sim. Ok. Muito bem. Então, essa escolha ela passa a ser probabilística, certo? De uma forma geral, essa probabilidade ela vai tomar essa forma que está aqui, ó. Então, a probabilidade do indivíduo I escolher a alternativa J é a probabilidade dos U's correspondentes aos J serem maior, do J ser maior que qualquer outro negócio. E aí, a gente está abrindo aqui, simplesmente usando a definição do slide anterior. O que está acontecendo? E aí a gente volta aqui para o Jamboard. Esses números são os V e J's, eles são dados. Ele é uma característica que é dada nossa, intrínseca, combinada com outra coisa que é observada, que seria características do produto, ou da alternativa. Então, o que vai acontecer? O passo seguinte é, isso aqui são números, e essas aqui são as partes aleatórias, tá? Simplesmente passando para cá, eu estou fazendo com que isso aqui seja uma probabilidade cumulativa, ou seja, a probabilidade desses epsilon serem menores ou iguais a um número específico, tá? Só para colocar num caso específico, seria, reorganizando, seria P1 igual a P
30 menos 18 maior que epsilon e 2 menos epsilon e 1. Vou colocar pontinhos, 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 porque as outras desigualdades precisam valer também. Tá? Mas o que acontece? Basicamente, isso aqui é uma coisa cumulativa. E essa probabilidade de escolha que eu estou fazendo aqui vai ser a base para boa parte dos modelos de escolha discreta, a depender das formas, das hipóteses que eu adiciono sobre estes bichinhos aqui. Tudo bem? Está claro até o momento, pessoal? Essa lógica, ela está por trás de todos os modelos de escolha discreta que a gente vai ver aqui. A única coisa que vai acontecer de diferente é o que a gente vai fazer em termos de premissas sobre este negócio. Mas, essencialmente, o que a gente tem aqui? A gente tem que... Opa! A gente tem aqui, essencialmente, uma integral J dimensional. Porque você tem do E I 1 até o E I J. Ou seja, aquela probabilidade tem que ser definida como uma área em J dimensões. Quando J é 1, é fácil. A integral fica sendo uma densidade de probabilidade, uma cumulativa, tem tábua de probabilidade e a coisa fica bem definida. Quando você tem 2, ainda dá para fazer. Quando você tem mais do que 2, ou seja, quando você tem mais do que 2 alternativas, a definição dessas probabilidades é extremamente complexa. E aí o que você tem? Você tem algumas... As primeiras soluções legais e elegantes para este problema, elas já começam a acontecer nos anos 70, com o McFadden. Tá? Qual é a ideia do McFadden? A ideia do McFadden é a seguinte, olha... vamos assumir que estes épsilons são independentes entre si, ou seja, você tira uma bolinha para cada uma das alternativas, e o valor que você tira nessa bolinha é independente do que você vai tirar em outras alternativas. E essa distribuição, assim, a distribuição dos valores dentro da urna segue esta distribuição de valores extremos que está representada ali, né? Por que ele escolheu esta distribuição de valores extremos? Tem uma razão. A razão é que esta probabilidade aqui vai ter uma forma analítica fechada. Todo mundo está me acompanhando? Uhum. E ao ter uma forma analítica fechada, a gente consegue passar da parte conceitual para a parte econométrica de uma forma computacionalmente muito mais simples. Precisa ser a distribuição de valores extremos 1, esta aqui? Não, não precisa. A gente poderia assumir que esses épsilons aqui são retirados de uma distribuição normal. Ao fazermos isto, isso significa que essas probabilidades aqui, elas também teriam uma distribuição normal multivariada. Só que uma distribuição normal multivariada é algo computacionalmente muito, muito, muito complicado. Até hoje,
com número de alternativas muito grandes, os cálculos dessas cumulativas definidas desse intervalo, de forma analítica, é muito difícil. Tá? Então, como eu falei, uma das grandes sacadas aqui do McFadden foi, vamos supor que estes épsilons são, independentes, e 2, eles seguem essa distribuição de valores extremos. Por que vai gerar uma forma funcional simples? Ela vai gerar uma forma funcional simples porque, para essa distribuição de valores extremos, a diferença entre duas variáveis aleatórias que seguem uma distribuição de valores extremos tem uma distribuição logística. É isso aqui. A cumulativa da diferença é uma logística. Isso aqui facilita horrores do ponto de vista computacional. Alguma dúvida até o momento, pessoal? Podem me interromper, tirar dúvidas, curiosidades, qualquer coisa. Tudo certo. Tá? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Basicamente, eu vou no tab aqui, voltar no Jamboard. Tá no slide anterior. Então, se vocês olharem nesse negócio aqui, este termo EI vai estar em todas essas desigualdades. Os únicos que vão estar aqui vão ser os J menos 1 épsilons. Né? Isso se simplifica, isso vai ajudar a gente a fazer essa passagem aqui. Então, basicamente, vamos supor que a gente tem este cara aqui como dado, e esses aqui a gente já sabe já sabe que são dados. Então, basicamente, isso aqui é uma probabilidade conjunta, ou seja, que este animal seja maior do que todos os outros épsilons que o indivíduo retirou deste negócio. Tá? Essa probabilidade é uma probabilidade conjunta. Aí vem a segunda coisa. Uma era a distribuição de valores extremos e a segunda é a independência. Dado que esses épsilons são independentes, a probabilidade conjunta é simplesmente o produto das distribuições individuais. Então, isso aqui é a cumulativa de I2 ser menor do que I1, I3 menor do que I1, e assim por diante, tá? Então, a probabilidade do indivíduo indivíduo I, escolher a alternativa J, dado que ele tirou um épsilon qualquer, é igual ao produtório das cumulativas. Se vocês olharem no slide anterior, a cumulativa é isso aqui. Vocês vão ver, tá aqui. A probabilidade dos épsilons serem menores do que este animal que está aqui. Tá? Muito bem. O negócio é, a gente não sabe o épsilon, a gente só fez essa volta aqui para conseguir chegar aqui. Então, essa aqui é uma condicional, mas eu não quero a condicional, eu quero a não condicional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma integral em cima do épsilon para sair na não condicional, que é o que eu faço aqui. Do épsilon ij menos infinito a mais infinito. Este aqui é a probabilidade conjunta. Essa aqui é a densidade do épsilon ij. Essa densidade do épsilon ij é aquela que está nesse slide. Aí vem um pouco de cozinha, ou seja, vamos manobrar todas as coisas. A gente vai manobrar todas as coisas para simplificar. A primeira coisa que a gente vai eliminar esse fato que o produtório corre em cima de todos os Ks que não são J. Como é que a gente faz isso? A gente pega este termo aqui e joga aqui para dentro. Por quê? Porque este termo aqui é igual a este caso K seja igual a J. Esses dois elementos somem, esse animal para o J ficaria igual a esse, então eu jogo ele para cá. Então a gente cai aqui. Tem aqui o K.
não é K igual a J que tem aqui. Mesma coisa, integral, porque a gente está integrando em cima da marginal. Desculpa, em cima do condicional ali, né? Muito bem, como a gente está aqui, isso aqui é um produto de um monte de exponenciais, eu vou transformar esse produtório em soma, porque o produtório aqui, a gente simplesmente vai ter o exp da soma dos expoentes. Aqui é o exp da soma dos expoentes, que está aqui. O que eu vou fazer? Este termo EIJ não tem K, então eu tiro ele para fora da somatória. Tirei ele para fora da somatória, só ficou o pedaço aqui para dentro da integral. Aí a última volta que eu faço, basicamente eu estou fazendo essa passagem pela seguinte razão. O objetivo todo é mostrar, olha, vamos motivar esse modelo de escolha discreta como um modelo de demanda. E essa passagem aqui vai chegar numa fórmula que eu tenho certeza que vocês já viram. Só que é legal fazer essa passagem para entender justamente a ligação entre a parte conceitual que eu estava enfatizando mais no começo e a fórmula que essencialmente vai ser o building block, ou seja, o elemento base para o problema de estimação dos componentes do termo V. Então, você vai fazer uma volta das variáveis de integração aqui. Então, você vai redesenhar os limites de integração aqui. Você troca as variáveis de integração, então tem que redefinir os limites também. Redefiniu todo esse negócio. Redefinindo os limites de integração, a gente chega nesta forma funcional aqui. Esta forma funcional, ela é bem simples. Tá? Então, o que significa isso? Eu vou voltar lá no Jamboard e a gente vê isso aqui no Jamboard. Basicamente, a probabilidade do indivíduo I escolher 1, dados os números que a gente tinha ali atrás, 30, 18 e 16, ela vai ser o seguinte: E elevado a 30 dividido por E elevado a 30 mais E elevado a 18 mais E elevado a 16, mais os pontinhos, B e J, que não seja J diferente de 1, 2 e J. Todo mundo está me acompanhando? O P e 2 aqui vai ser o E18 dividido por E30 mais E18 mais E16 mais EVIJ com J diferente de 1, 2 e J. O E é a função exponencial. Exponencial. Tá? O que vai acontecer? Isso aqui é mais fácil de trazer para os dados. Todo mundo está me acompanhando? Uhum. Muito bem. Então, como é que seria o banco de dados, então? Então, a gente tem isão indivíduos. Então, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, pontinhos, até o indivíduo isão.
Esse indivíduo escolheu a alternativa 1, esse indivíduo escolheu a alternativa 2, esse indivíduo escolheu a alternativa 3, não, vamos por um número diferente. Alternativa 4. Só. Esse aqui é a alternativa 1. Cada um escolheu uma das opções, certo? Então, temos J alternativas. Todo mundo tem que ter escolhido alguma das opções, né? Nessa Todo mundo tem que ter escolhido alguma das opções, exatamente. Então, assim, se a gente supuser que o indivíduo, quer dizer, se a gente supuser que o indivíduo segue esse modelo de demanda que a gente está falando, basicamente a probabilidade dele ter escolhido aquilo que a gente observa nos dados é a probabilidade do indivíduo 1 ter escolhido 1. Aqui é a probabilidade do indivíduo 2 ter escolhido 2, a probabilidade do indivíduo 3 ter escolhido 4, e assim por diante. Então, aí você tem aqui o indivíduo escolhendo 1. Tá claro? E essas P's aqui tem aquela... E esses P's têm aquela forma que a gente já conhece. A forma que a gente já viu. Então, isso aqui tem a forma exp. V, I, J, sobre a soma de exp. V, I, K. Por K diferente de J. Desculpa, K não. Não é K diferente de J. J também entra aqui. K em K em J grande, que são as alternativas. Tá? Muito bem. E qual é o passo seguinte? O passo seguinte é como você vai parametrizar esse negócio. Como é que você vai parametrizar? Se você for parametrizar isso de uma forma linear, ou seja, VIJ igual a XJ beta, basicamente esse beta vai ter a dimensão de número de características do produto. Todo mundo está me acompanhando com isso? Sim. Então, o que vai acontecer? O número de coeficientes vai ser muito menor do que, por exemplo, no modelo de demanda neoclássica. No modelo de demanda neoclássica, você vai ter uma equação para cada produto, e dentro desta equação você vai ter um coeficiente para cada preço de produto. Então, você teria um sistema que teria pelo menos J por J coeficientes. Por outro lado, dentro desse tipo de modelo, você tem a dimensão dos coeficientes igual ao número de características dos produtos em geral. Então, por exemplo, que nem eu falei na aula passada, da minha caixinha da webcam, a gente tem aqui seis características, pelo menos, que eles anunciam na caixa. Então, eu teria 6 coeficientes para estimar. Se eu fosse estimar um sistema de demanda por câmeras, eu teria que ter um número de produtos ao quadrado de coeficientes. Tá claro? Então, isso é muito econômico. Óbvio, existem algumas limitações. Tem um monte de premissas que a gente fez antes aqui que a gente que não necessariamente, que geralmente a gente pode não achar adequado para o contexto onde a gente está falando. Por exemplo, implicitamente, todas as alternativas são substitutas entre si. Então, se você comprar um dos produtos, você não vai querer comprar o outro dos produtos. Para câmeras, isso é verdade. Tipo, eu comprei essa da HP, agora não estou com vontade de comprar a câmera da Logitech.
Mas para outros produtos, se você falar, por exemplo, pão e manteiga, eu comprar pão, é provável que a minha vontade, a minha disposição em comprar manteiga aumente. Tá claro? Tem jeitos de adaptar esse tipo de coisa dentro do modelo de escolha discreta? Tem, mas você tem que adaptar. O negócio foi construído na suposição de que as alternativas elas eram mutuamente excludentes. Tá? Alguma pergunta até agora, pessoal? Não? Essa parte de também eu sou obrigado a escolher algum deles, né? Eu não tenho a probabilidade de eu não ter escolhido nenhum, hein? Então, na verdade, é como você define o universo. Isso é uma coisa legal de falar. O ponto é, você sempre vai ter que definir como é o choice set. Então, você pode, por exemplo, colocar uma alternativa J, que seria nenhuma das anteriores. Isso pode ser isso. Outra coisa que é importante com relação ao choice set, não necessariamente todos precisam ter acesso às mesmas alternativas. Tá? São coisas que você consegue acomodar aqui dentro. Tudo bem? Então, assim, não é que o cara precisa consumir exatamente todos os bens que estão disponíveis. Você pode definir uma alternativa que é nenhuma das anteriores. Isso é mais factível ainda, e eu vou puxar o seu gancho, desse negócio, porque tem algumas peculiaridades numéricas aqui, decorrentes da definição da probabilidade, desse jeito aqui. Então, a primeira coisa que vai acontecer, que é importante, é que, dado que esse modelo loaded, ele tem duas decorrências. Então, primeira decorrência em português, português não técnico, quer dizer, apenas as diferenças nas utilidades são importantes na definição da probabilidade de escolha. É a primeira característica. A segunda delas é a escala da utilidade é arbitrária. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, primeiro ponto, a diferença nas utilidades. Se a gente multiplicar todos os termos V por uma constante, ou seja, todos os termos V forem duas vezes mais úteis, essa fórmula ela não vai se alterar. Todo mundo consegue ver isso? Eu gosto de fazer no slide aqui. Então, se você tem assim, E V1 sobre E V1 mais E V2. Você multiplica todo mundo por 2. Isso aqui é igual, matematicamente igual a E2V1 E2V1 mais E2V2. Tá? Como é que a gente consegue tirar esse negócio? A gente simplesmente
que é numericamente igual a 1 sobre E a 2B1 E a 2B1 mais E a 2B2 sobre E a 2B1 corta, isso aqui é igual a 1 sobre 1 mais E a 2B2 menos B1. Vocês vão, assim, ainda que numericamente a coisa não seja igual, o termo que vai definir a probabilidade aqui é este aqui. Nenhum ranking de escolha vai ser invertido. Tá? Então, aqui é igual. Mas vai dar mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, isso quer dizer que a escala da utilidade, ela é irrelevante. Muito bem. Isso tem alguma coisa, tem alguma implicação? Ou, na prática, a gente não acaba vendo muito essa implicação. Mas tem uma implicação técnica que é razoavelmente comum. O que vai acontecer? Dada esta premissa, você precisa ter uma hipótese de normalização da escala dos épsilons, para garantir que você consiga estimar esse negócio. E essa normalização, ela vai passar pela variância dos épsilons. Ela, naturalmente, para o loaded e para o probed, isso acontece sem problema. Então, a forma funcional que você assume para os épsilon já te amarra essa variância do épsilon. No probit também. Mas isso significa que, se você fizesse esse modelo de escolha discreta e assumisse outra distribuição diferente sobre os épsilons, você também teria que fazer uma hipótese de normalização da variância. E a segunda implicação é que a gente não vai ver aqui, a gente não vai fazer um exemplo comparando o probit com o loaded, mas ela tem a segunda implicação, é que os coeficientes para o mesmo modelo estimados pelo probit e pelo loaded, os coeficientes são mais ou menos raiz de 1,6 vezes os do probit. Tá? Tem alguma implicação? Para os loaded e probit, a gente não precisa se preocupar. Para modelos mais complicados, isso pode ser importante. Muito bem. O segundo dos pontos, e aí sim a gente vai falar um pouco com o que o Rafael falou sobre a inclusão de uma alternativa nenhuma das anteriores. O segundo dos pontos aqui é, se você somar uma constante a cada um dos termos, numericamente, a fórmula de probabilidade do slide não muda. E a gente consegue fazer isso porque vai tirar um termo, se você soma no expoente do exp, isso vira termos que se multiplicam, esses termos que se multiplicam no numerador e no denominador, eles se cancelam. Tá? O que isso vai implicar? Isso vai implicar que você vai... A única coisa que vai ser importante, a única coisa que você vai conseguir capturar ou conseguir estimar são efeitos que capturam diferenças na utilidade entre as alternativas. Então, só voltando aqui no Jamboard,
Se vocês olharem nesse slide aqui, essencialmente essa fórmula ela vai reduzir a um termo que é diferença em utilidade. Todo mundo está me acompanhando com isso? Tá? Uhum. Então, o que vai acontecer? Como só as diferenças de utilidade importam, na verdade, o modelo de utilidade aleatória pode ser expresso em termos de J menos uma diferenças. Deixa eu fazer isso aqui também, para a gente ver mais cuidadosamente. Tenho aqui epsilon V1 sobre epsilon V1 mais epsilon V2 mais epsilon V3. Então, reorganizando isso aqui, isso aqui é numericamente igual a 1 sobre E V1 sobre E V1 mais E V2 E V1 mais E V3 sobre E V1. Ou 1 sobre 1 mais E V2 menos V1 mais E V3. Opa! Tem que desligar esse botãozinho aqui, que ele bloca, barreira tudo. Então, V3 menos V1. Então, basicamente, essa probabilidade, ela depende de duas diferenças, V2 menos V1 e V3 menos V1. Então, a ideia de escolher uma alternativa qualquer, J igual NDA, nenhuma das anteriores, é perfeitamente compatível com essa ideia se você normalizar a utilidade dessa alternativa como zero. Essencialmente, a sua utilidade, a sua probabilidade de escolha dessa alternativa vai ser 1 sobre 1 menos 1 mais epsilon de todos os outros V's, e as outras alternativas vão ser E do respectivo V dividido por 1 mais essas coisas. Tá? Então, é fácil você incorporar a opção de não comprar nenhuma das alternativas existentes. Tá? Muito bem. Então, e isso vai ter uma outra implicação. Deixa eu ver se eu vou falar disso agora ou se eu vou falar disso depois. Vou falar disso depois. Então, voltando aqui no Jamboard, a gente tinha um lugar. A gente tem um banco de dados assim, certo? Então, a gente vai ter, cada indivíduo enfrenta J alternativas, e na alternativa escolhida, você tem a probabilidade do indivíduo ter escolhido aquela alternativa que ele escolheu de fato. Muito bem. Como é que você vai estimar esse negócio? Você quer achar esses betas aqui. Você vai estimar usando essas probabilidades, usando a máxima verossimilhança. Bom, basicamente a gente o estimador vai ser máxima verossimilhança, a função verossimilhança é a probabilidade conjunta dos indivíduos I, da probabilidade do indivíduo I ter escolhido o J observado. Tá? Então, essa é a verossimilhança. Na verdade, o que vai acontecer? Você não vai estimar a verossimilhança, você vai estimar a log verossimilhança. E a log verossimilhança é, essencialmente,
e ln P e J observado. Tudo bem? Ok, pessoal? Mesmo? Sim. Tá. Então, essa é a ideia. Assim, esse é o princípio. Como é que você vai fazer a implementação mais certa? A implementação mais certa de fazer é a que está aqui no slide. É um pouquinho mais, que é um pouquinho mais cuidadoso. Então, a verossimilhança é o produtório das probabilidades do indivíduo ir escolher cada uma das alternativas que ele tem, elevado a uma variável binária que vai ascender somente se o indivíduo I escolheu, de fato, o produto J. Opa! Tá? Na verdade, é essa aqui. Aí você faz o produtório do indivíduo ter escolhido, então você tem para todas as alternativas, aí você eleva a IJ a que você escolheu de fato, e aí você vai fazer o produtório em todos os elementos. Então, basicamente, o que ele vai escolher? Você vai pendurar isso num algoritmo numérico, ele vai chutando betas, até o momento em que você consegue maximizar, não esta aqui, mas a versão logarítmica, que é a log verossimilhança. A log likelihood. Tá? Mas, matematicamente, é o que eu falei, você vai pegar para cada indivíduo a probabilidade de escolha da alternativa que ele, de fato, registrou no banco de dados. Ah, ele não escolheu nenhuma, então é a alternativa nenhuma das anteriores. Tá? Muito bem. Aqui nesse slide, você pode... Aqui você chama isso de verossimilhança. Como um montão dos estimadores em economia, você pode dar uma racionalizada disso em termos de método generalizado dos momentos. Aí você, em vez de maximizar a função verossimilhança, você minimiza a função critério, que é igual ao gradiente da função objetivo. Matematicamente, você chega no mesmo lugar. Pode ser que computacionalmente, às vezes, seja mais fácil implementar essa pelo gradiente do que fazer verossimilhança. Mas do ponto de vista de obter estimativas para o beta, obter os beta chapéus, você está no mesmo lugar. Todo mundo está me acompanhando, pessoal? Muito bem. Então, assim, essa é a ideia dos modelos de escolha discreta. O que a gente vai conseguir? Então, só para fechar dentro dessa estimação, a única coisa que a gente vai conseguir estimar são coeficientes que afetam a diferença na utilidade entre as diferentes alternativas, tá? Mais adiante a gente vai explicar isso um pouco melhor quando a gente estiver olhando os dados. Eu acho que isso é algo importante. Mas, antes de eu passar para os dados propriamente ditos, eu acho que a gente tem que fazer, não acho, não, tenho certeza, que a gente tem que falar de umas coisas importantes. Quando eu falei de modelos de demanda neoclássico, eu falei, muitas vezes a gente está interessado em algumas primitivas econômicas, que são algumas primitivas econômicas que são relevantes para aquilo que a gente quer fazer, que medem
alguns aspectos da decisão do consumidor que a gente está interessado. E uma delas que a gente falou era, por exemplo, a coisa das elasticidades. No modelo de escolha discreta, uma das coisas que a gente vai continuar a estar interessado é justamente nos efeitos marginais e principalmente nas elasticidades. A vantagem das elasticidades em relação aos efeitos marginais é que elasticidade ele é um adimensional. E por ser um adimensional, fica muito fácil de comparar. Então, se você vai falar, eu quero comparar o efeito marginal do mercado de pão com o mercado de lâmpadas. Os produtos subjacentes são completamente diferentes. Então, os números que vão sair nos efeitos marginais não são muito informativos para fins de comparação. Agora, você quer comparar se a demanda, sei lá, por que cargas d'água você queria comparar, mas supondo que você queira comparar as elasticidades preço da demanda por pão e por lâmpada, fica mais fácil de comparar, porque não está definido em termos da unidade do produto subjacente. Tá? Então, vamos ver como são essas elasticidades, e a gente vai chegar numa questão que é um pouco complicada e é uma das grandes limitações do modelo de escolha discreta no load tradicional. Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem 3 tipos de... Desculpa, aqui no load tradicional a gente tem 2 tipos de efeito marginal. Bom, retomando aqui. Então, você tem efeito marginal de um atributo sobre a probabilidade de escolha do próprio produto. E você tem o efeito marginal de um atributo sobre a probabilidade de escolha de outro produto. Tá? E aí, usando a analogia da câmera que a gente está usando aqui para falar de modelo de escolha discreta, é assim. Suponha que esta câmera da HP que eu estou usando para falar com vocês, ela ficou 10% melhor do ponto de vista de capacidade, quantidade de pixels que ela pode transportar. A gente pode estar interessado no efeito que esta mudança neste atributo, que é a quantidade de pixels que ela captura, tem sobre a probabilidade de eu escolher a HP, e a gente pode estar interessado no efeito que esta mudança no atributo da HP tem sobre a escolha das pessoas de outros tipos de câmera, a Logitech, a Apple ou qualquer outra coisa. Tudo bem? Basicamente, o que a gente tem aqui é o efeito marginal, ou seja, do efeito marginal próprio. Basicamente, eu estou derivando aquela fórmula da probabilidade do produto J em termos de um atributo que está aqui dentro destes Vs. Então, a gente tem aqui uma derivada e vai levar a esta forma. Então, isso aqui é a derivada
do VJ sobre a característica R do produto J, multiplicado pela probabilidade de escolha do produto J, vezes 1 menos PJ. Basicamente, esse PJ, 1 vezes PJ, da onde ele vem? Só para dar uma ideia, eu não vou abrir esta conta aqui, eu acho que não faz sentido eu abrir, mas ela é... Basicamente, você tem um coeficiente aqui, quer dizer, você tem um quociente aqui, então você tem que fazer a regra do quociente na derivada, você reorganiza essas coisas e aí você consegue chegar nos termos que são depois reempacotados na forma da probabilidade de escolha. Tudo bem? Mesma coisa para um produto do efeito marginal cruzado. O efeito marginal cruzado tem um menos aqui na frente, tá? Basicamente, a gente está aqui mudando o atributo de outro produto sobre a probabilidade de escolha do produto J. E aí a gente tem essa razão aqui, essa razão vai levar a esta fórmula. Acho que aqui não dá para ver ainda aonde a gente vai chegar. A gente consegue ver o problema dos efeitos do problema, um problema subjacente aqui, é na hora que a gente calcula as elasticidades. Bom, a elasticidade própria é simplesmente este efeito marginal, multiplicado pelo valor da característica e multiplicado pela probabilidade. Então, pegando o slide anterior aqui, e multiplicando por XJR e dividindo por PJ, a gente cancela isso aqui e a gente vai chegar neste termo aqui, 1 menos PJ vezes XJR. E o mais complicado é este aqui. Este aqui é a mesma coisa, é a fórmula do slide anterior, multiplicada por isso, dividido por isso aqui. Aí a gente tem essa derivada parcial e a gente tem isso aqui. Então, em palavras, eu não consigo desenhar aqui, mas eu vou desenhar aqui. Então, elasticidade cruzada hoje. Ela vai depender ela vai ser um coeficiente, que é esse cara aqui, um menos na frente, vezes a probabilidade do produto J, vezes a característica R do produto J. Entre I e J. Nota que nesta fórmula aqui, não tem nada que dependa de I. Isso é importante. Por que isso é importante? Imagine que você tenha 3 carros. Uma BMW 325, um Gol e um Fiat 147. Eu tenho certeza que vocês são jovens demais para lembrar o que é um Fiat 147. Se vocês quiserem, eu até compartilhe uma foto com vocês para vocês refrescarem a memória nessa... Será que tem na internet? Não sei, né? Às vezes não. Mas é uma máquina que mostra toda a pujança da indústria automotiva nacional dos anos 80. Mas, muito bem. Isso significa o quê?
Isso significa que, vamos supor que a gente esteja interessado no efeito que uma melhora de 10% na potência do Gol, o motor do Gol, tem sobre os diferentes produtos. E a gente está supondo 3, BMW 3, o Gol e o Fiat 147. Tudo bem? Vamos supor o que aconteceria com a probabilidade de escolha dos outros dois produtos caso o Gol tivesse um motor 10% mais potente. O que isso implica? Pelas elasticidades aqui, o efeito sobre a probabilidade de compra do BMW 325 depende de um parâmetro, vezes as probabilidades de escolha do Gol e a característica do Gol, a potência do motor do Gol. Essa seria a elasticidade cruzada. O efeito sobre a probabilidade de escolha do Fiat 147 depende de um coeficiente, que é igual à probabilidade de escolha do Gol e a potência do motor do Gol. Ou seja, isso está implicando que o efeito sobre a probabilidade de escolha do BMW 325 e do Fiat 147 em resposta a uma mudança na característica do Gol seria exatamente igual. Isso não é plausível. Todo mundo está me acompanhando? Sim. Esse fenômeno, esse fenômeno é chamado independência das alternativas irrelevantes. Basicamente, o que está acontecendo? Tecnicamente, ele é um resultado direto de uma premissa que a gente fez aqui no começo. A premissa que a gente fez que esses épsilons sejam independentes entre si. Tá? Então, isto aqui que leva, no caso do loaded, ao problema da independência das alternativas irrelevantes. Tá? Então, no loaded, a forma funcional do epsilon, que é de valores extremos, e a questão da independência leva a essa implicação que é bizarra. Tá? Outros modelos têm este problema. Por exemplo, se você supusesse que os épsilons da utilidade aleatória seguissem uma distribuição normal, você teria este problema? Não, você não teria este problema, mesmo supondo que os épsilons sejam independentes. Mas, de qualquer maneira, o que isso significa? Significa que o padrão de substituição implícito pelo load, ele é pouco plausível. Tá? E a gente tem que lidar com isso. Tudo bem? Muito bem. Como é que a literatura lidou com isso? Na verdade, tem um outro caminho, que seria abandonar a ideia do load, abandonar a distribuição de valores extremos. Esse caminho nunca foi muito utilizado. Porque o que vai acontecer? Volta o problema computacional, ou seja, na hora que você põe um epsilon com distribuições muito diferentes, volta o problema de como você vai calcular as integrais que estão por trás dessas probabilidades de escolha. Você tem um problema de escala que não é transparente a resolução. Os principais caminhos para resolver foram os 3 que estão aqui nesse slide. O primeiro é estipular a priori uma correlação entre os termos épsilons. É um caminho. O outro caminho que você tem é você fazer com que este termo aqui não seja uma constante, que é o caminho do Random Coefficient Loaded.
E o terceiro caminho é você lidar com, você fazer alguma coisa, isto aqui, isto aqui, dependendo de alguma característica individual. São os três caminhos pelos quais você consegue se livrar do problema da independência das alternativas irrelevantes. Professor, Oi. antes da gente prosseguir, eu queria voltar um pouquinho no slide anterior, que a gente fala de marginal, né? Marginais. E aí, na verdade, não sei, eu digo pelo meu trabalho, é difícil você ter uma variação marginal numa coisa. Não, mas é assim. 10% de aumento na potência, geralmente é mais do que marginal, né? Que impacto isso pode ter? Sim, o que você... São duas coisas diferentes. Uma coisa é para movimentos não marginais, onde essa forma analítica, ela vale na pinta, então é só você escrever a fórmula e plugar os negocinhos no lugar. Mas você pode estar interessado em mudanças não discretas, né? Aí, mudanças não discretas, o negócio você vai fazer por diferenças. Então, se você tem o modelo estimado, ou seja, você tem os coeficientes dos vizinhos aqui, e você assume que o modelo subjacente é esse, você pode calcular quais são as probabilidades de escolha de todos os produtos ou todas as alternativas em diferentes configurações. Então, o que vai acontecer? Você vai lá falar de, você está falando de amenities, por exemplo. Assim, o parque tem uma fonte versus o parque não tem a fonte. O que você tem que fazer nesse caso? Você tem que calcular as probabilidades na suposição que a variável referente a ter a fonte tem um valor de 1. Depois você calcula as probabilidades na suposição que a variável correspondente ao valor da fonte tem um valor de 0, e aí você tem as diferenças de probabilidade. Então, é um pouco mais discreto esse tipo de coisa do que na fórmula aqui, onde o atributo tem uma certa dimensão contínua. Tá? Então, na verdade, eu vou ser muito sincero, estou revisando os códigos de modelos de escolha discreta com dados desagregados, e quando eu vou fazer efeitos marginais e elasticidades, eu não estou usando esta fórmula. Eu estou calculando a probabilidade do ponto observado, depois eu faço uma pequena mudança no atributo e recalculo as probabilidades no novo ponto. E chamo isso de diferença pequena. No seu caso, é essencialmente a mesma coisa, só que não vai ser uma diferença discreta. Você vai acender o atributo ou não dentro do seu desenho das alternativas, né? Tá? Mas a lógica é a mesma, só que em vez de ser assim, a gente chama de efeito marginal para uma coisa pequena, mas seria o efeito incremental de ter um aumento não marginal no atributo. Obrigada, professor. Elasticidades, problema da independência de alternativas irrelevantes, o loaded alinhado, o random coefficient loaded. Então, basicamente, a gente falar um pouco do loaded alinhado. Então, assim, no grau de abstração que a gente está falando, de fato, parece... Então, fala alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, alternativa 4. Não parece ser natural que alguma alternativa seja mais próxima da outra, no sentido de que, em resposta a uma mudança nos atributos de uma
alternativa, as pessoas vão fugir para uma alternativa em particular. Não parece ser razoável. Agora, quando você está falando de situações reais, a gente consegue distinguir a priori algumas dessas alternativas sendo mais próximas umas das outras. Então, quando você vai falar, por exemplo, de modal de transporte, uma das aplicações, e na verdade a aplicação principal, a aplicação que o McFadden faz, onde ele desenvolve toda essa estrutura que a gente está vendo aqui, era uma aplicação para transporte urbano. Basicamente, o McFadden, no meio da década de 70, ele foi... eu não tenho claro se foi como consultoria ou se foi como um trabalho acadêmico, mas basicamente ele estava avaliando como é que ia mudar o padrão de deslocamento na região da Bay Area, em São Francisco, em resposta a uma extensão do trem urbano na região de São Francisco, que chama BART, Bay Area Rapid Transit. E ele, basicamente, a ideia de modal de transporte também é essa. Você não escolhe uma cesta de modo de transporte. Ou você vai do ponto A ao ponto B de carro, ou você vai de ônibus, ou você vai de avião, ou você vai a pé. Certo? Então, assim, uma das grandes áreas de aplicação desses modelos de escolha discreta é em economia do transporte. E quando você vai nesse campo, também parece natural que algumas dessas alternativas, carro, ônibus, metrô, trem, elas sejam mais próximas no sentido de que é mais natural que as pessoas fujam de uma alternativa para outra do que para outras dentro desse negócio. E o exemplo que eu vou dar aqui é justamente o caso de transporte. Então, eu estava falando, tem 4 alternativas: carro sozinho, carro compartilhado, ônibus e metrô. Então, aqui, a princípio, os números são de 65 para carro sozinho, 15% para carros compartilhados, ônibus e metrô. Então, uma suposição, e isso mostra também o problema da independência das alternativas irrelevantes. Imaginemos que teve uma melhora na qualidade do serviço. Limparam as estações, os trens também ficaram mais limpinhos, o metrô está chegando em períodos regulares. A probabilidade de escolha subiu de 10 para 9. Então, a situação era esta. Aqui, então, você multiplicou de 10 para 9, desculpa, de 10 para 19, o que vai acontecer? Por conta da independência das alternativas irrelevantes, esses 9 pontos percentuais que vieram do metrô, eles vieram proporcionalmente da mesma coisa, ou seja, esse aqui reduziu 10%, ou seja, virou 0,9 do anterior, você dividir esse por esse dá 0,9, esse por esse dá 0,9, esse por esse dá 0,9, e esse aumentou 1,9. Isso aqui não é do consumidor, isso é do modelo. Algebricamente dá isso aqui e a conta fecha, isso chegou para 19. Agora, objetivamente, é razoável supor isso? Ou seja, é razoável que esses caras, essa distribuição proporcional seja igual entre as coisas? Não sei. Na verdade, eu acho que provavelmente não. Se eu tivesse que falar no olhômetro, da onde viriam esses 9 caras aqui, esses 9 pontos percentuais daqui para cá, eu diria que um pedaço maior desses caras viria deste cara, outro pedaço poderia vir melhor, e outro pedaço, um pedacinho viria daqui. Não o que está acontecendo aqui. Se você vê algebricamente, a menor contribuição para os 9 pontos percentuais aqui, quer dizer, para os 9 pontos percentuais, a menor contribuição é no ônibus.
enquanto a maior é do carro. Tem alguma coisa errada aí, certo? Como é que você vai lidar com isso? A ideia é você estipular a priori alguma proximidade, ou seja, você acreditar que esses caras aqui são mais próximos do ponto de vista de substituição, ou seja, se esse melhorar, esses caras daqui vão mais fácil para cá do que os caras que estão aqui. Mas você estipula a priori, e essa estipulação a priori leva ao modelo load aninhado. É uma forma de como é que a gente vai implementar computacionalmente essa ideia, ainda mantendo o substrato computacional, a facilidade computacional do modelo load. A gente vai implementar isso assumindo que os termos epsilon, a parte aleatória da utilidade, não vai ser mais independente, você vai ter correlação entre os epsilons dentro dos agrupamentos que você faz. Deixa eu ver se eu tenho o desenho aqui. Não tenho o desenho aqui. Então, eu vou desenhar no Jamboard para ficar mais fácil. Então, a ideia no Nested Loaded é dada pela seguinte, você tem aqui transporte privado e aqui você tem transporte coletivo. E aí, do transporte privado, você tem carro compartilhado, e aqui você tem ônibus, e aqui você tem metrô. A ideia é que você vai ter os épsilons correspondentes a carro, você vai ter os épsilons carro compartilhado, você vai ter os épsilons do ônibus e você vai ter os épsilons do metrô. A ideia é que esses épsilons aqui, eles são correlacionados. Tá? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que a probabilidade de você, se você obtiver um número alto neste épsilon, afeta a probabilidade de você obter um valor alto neste épsilon aqui. E a mesma coisa nestes dois aqui, também correlacionados. Tá? Então, isso significa o quê? Isso significa que se o atributo deste cara aqui melhorar, como este épsilon foi mais alto, a chance deste cara aqui passar para cá é maior do que a chance deste cara passar para cá. Tá tudo bem? Uhum. Muito bom. Então, essa é a ideia. A gente vai induzir um pouco de correlação. Tá? Aqui, na verdade, no slide eu faço um pouco mais simples. Deixa eu mostrar como é que eu faço no slide. Slide, qual que eu coloco no mesmo nível? Eu coloco só transporte coletivo. Então, faço assim. Carro compartilhado, aí aqui transporte coletivo, aí aqui ônibus, metrô. Bom, basicamente a gente tem isso. Aqui eu faço um pouco mais, dizendo que a parte determinística da utilidade desse negócio tem componentes específicos a cada um dos modos de transporte e aqui um componente comum a esses dois modos de transporte. Não precisaria fazer isso. Na verdade, o material subjacente que eu usei tinha isso, mas é desnecessário. O grande jeito de fazer essa correlação é fazer com que esse termo aleatório ele tenha dois componentes. Um componente específico ao modo, esses componentes são independentes, e este epsilon, que é comum aos dois. Então, este componente aleatório dessa alternativa tem uma correlação entre o componente aleatório dessa alternativa, porque
eles têm um pedaço comum às duas alternativas. Tudo bem? A gente pode explicar isso como uma escolha em dois estágios. A primeira vez que eu dei essa aula, eu achava super legal fazer essa analogia. À medida que a gente vai dando aula, não mudei de ideia. Mas aí, o conceito de você seguir a árvore é importante para você derivar as probabilidades de escolha. As probabilidades de escolha, elas continuam sendo as mesmas, tem a mesma forma load, só que aqui o que você vai fazer? Dentro do ninho, as probabilidades de escolha vão ser load tradicionais, mas ela é condicional a você estar no ninho do transporte coletivo. Aí o que a gente vai ter? Então, o transporte coletivo é isso aqui. Então, é a probabilidade de você escolher transporte coletivo, que vai ter dois componentes, a utilidade do transporte coletivo, mais este sigma aqui, que é a utilidade de se pegar transporte coletivo, que é a melhor alternativa dessas duas. E aí um componente determinístico aqui que a gente tem no VTC. Mas, conceitualmente, é a mesma coisa. Só vou chegar aqui, deixa eu fazer certinho esse negócio aqui. Então, a gente vai ter C, E, carro compartilhado. A gente vai ter P, O, é igual a P, O, condicional a transporte coletivo, vezes probabilidade de transporte coletivo, PM, que vai ser igual a PM condicional a transporte coletivo, vezes P transporte coletivo. Tá? Aí, como é que é este P de transporte coletivo? Aí a gente vai no próximo slide, porque senão fica mais bagunçado aqui. Então, E sigma transporte coletivo vezes E C mais E C mais E C. Eu estou assumindo que V de C aqui, só por causa do slide, que eu não preciso desse VTC. O slide está lá, mas eu devia ter tirado ele. O que é este ITC? Esse ITC é a utilidade não, vou colocar bonitinho. É o excedente do consumidor de se pegar transporte coletivo. Esse excedente do consumidor, ele tem uma forma funcional que vem de um paper de dois sujeitos, um chamado Kenneth Small e outro sujeito chamado Rosen, de 1981. E a forma funcional desse cara chama-se forma
log sum. Então, o ITC aqui, deixa eu pegar certinho. Ele é o log do EV ônibus, dividido por sigma, mais EVM, dividido por sigma. Isto aqui é o denominador da probabilidade de escolha PO, PM. Se vocês olharem no slide, é o que está aqui, ó. Esse cara aqui. Essa é uma desculpa, não é o excedente do consumidor, mas é uma medida de utilidade desse negócio. O excedente do consumidor é isso multiplicado por outro coeficiente. Mas, de qualquer maneira, esse ITC é o log desse denominador aqui. E o que é este sigma? Esse sigma é um parâmetro que é uma transformação do coeficiente de correlação dos épsilons dentro do ninho. Tá? Então, ele é esse sigma, ele é uma transformação do coeficiente de correlação dos épsilons dentro do mesmo ninho. Ele vai ser estimado, ele vai sair como um parâmetro adicional dentro do modelo Nested Loaded, mas ele precisa estar dentro de uma faixa compatível com os números que um coeficiente de correlação precisa assumir. Obrigado, amor. A gente vai ver mais adiante estimativas para isso e a gente vai poder fazer hipóteses sobre isso. Além disso, como isso vai ser um parâmetro, a gente pode ter um teste independente se o nested load é uma representação melhor das escolhas, uma racionalização melhor das escolhas do consumidor do que o modelo load tradicional. Se esse sigma for correspondente a um coeficiente de correlação igual a 0, a gente tem que o load é melhor. Se ele for diferente de 0, entre 0 e 1, a gente tem que o nested loaded é melhor. Tá? Então, o correspondente ao coeficiente 1, de correlação 1, é isso aqui. Tá? Muito bem. Eu vou falar disso aqui na quinta-feira. E também na quinta-feira, eu acho que a gente já vai começar com a parte dos dados desse tipo de modelo. Alguma pergunta até o momento, pessoal? Não? Não? Professor, na matéria, eu tentei acessar a aula de 17 de março e não consegui. Parece que o vídeo não está lá. Sério? Nossa. Tá, eu vou dar uma olhada. O Zé. Oi, desculpa. O Zé também não conseguiu, falei com ele. O de 17... Não, o de 17 era o que a gente fez no aplicativo da USP, né? Isso. Esse eu acho que eu não consegui mesmo. Fiz algum erro na configuração, ele não salvou dentro do Moodle. Tá. Agora, o que tem gravado no
Google é o do dia 19. Esse eu gostaria que vocês dessem uma checada. Esse eu olhei e está funcionando. Esse está funcionando, ótimo. Então a gente sabe que o Google não nos deixa na mão. Porta. Até uma razão pela qual a gente continua com o Google Meet. Eu vou parar a gravação aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente continua. Eu tenho uma dúvida da lista só. Então, deixa eu interromper aqui. Fala. Pode falar.